Horas. Aqui parado, já tô 4 horas. 4 horas parado aqui. Nesse trânsito aí. Aqui em cima parado, enguiçado, eu fiquei 3 horas. Nos ônibus, nos táxis, nos carros, o carioca ficou imóvel. Não andava, não chegava. Passou a manhã estacionado no meio do caminho. Tá bravo, eu saio da São Espena 10h04, tô aqui tem 1h20, paradão, não anda nada. Tá no ponto da cidade, o resto fala tudo, tá parando em Cascada. O ponto, o epicentro desse nó, Avenida Brasil, altura de Benfica, sentido Zona Oeste. Pouco depois das 8 da manhã, um ônibus que seguia no sentido centro pela pista reversível perdeu o controle, invadiu a pista contrária e atingiu um motociclista. A vítima, um policial militar, morreu na hora. A gente estava na sede da emissora e tentamos chegar ao local do acidente, o que em dias de trânsito normal daria uns 30, 40 minutos. Mas passados esses 40 minutos, a gente não tinha chegado sequer na metade da metade do caminho. Então agora a gente vai embarcar no Globocop para chegar no local do acidente, ver os impactos desse acidente no trânsito. Lá embaixo a impressão que a gente tem é que a cidade parou. Do alto a certeza, parou. No mapa da velocidade, o Edmilson mostrou, a cidade ficou tingida de vermelho. Os reflexos do acidente se estenderam por um raio de mais de 30 quilômetros. A Vanderlei perdeu a paciência em Benfica. Viaduto de Benfica, tudo parado. Mas estou no trânsito há 2 horas. No Meier, o Eleazar só pensava em chegar em casa. Eu pego 11 horas da noite no trabalho, tô saindo agora de manhã, mas tô até agora na rua. A Sandra saiu cedo, mas atrasou. Nem na metade do caminho, ainda tô longe do trabalho. Linha amarela totalmente parada, parecendo até véspera de feriado. A Raquel estava no centro e se assustou. Avenida Presidente Vargas, 11h40 da manhã, trânsito todo parado. Ainda reflexo do acidente na Avenida Brasil. É muito ônibus, muito carro. Deu um nó no nosso trânsito, gente. Às 10h12 da manhã, o Centro de Operações da Prefeitura decretou estágio de atenção. Trens e metrôs ampliaram o horário de pico. De carro, não dava para chegar. Eu desci do táxi no meio do caminho e estou indo no final do percurso a pé, porque eu já estou meia hora atrasada para minha aula na UERJ. Dom Helder. Estou nesse engarrafamento há mais de 1 hora, do Norte Shopping, da altura do Norte Shopping até aqui. Ana Nery. O trânsito está precário. Ana Nery. São Conrado. São Conrado. Reflexo do acidente da Avenida Brasil. São Conrado. Tudo parado. As pistas da Brasil, que foram interditadas por causa do acidente, só foram liberadas às 11h30 da manhã, 3 horas e 15 minutos depois do acidente. Mas a situação só foi voltar ao normal algumas horas depois. Se você também viveu esse sufoco hoje, deve estar pensando a mesma coisa. Que dia! Que dia? O nome do PM que morreu é Rafael Barbosa Rezende. Agora, o que aconteceu hoje não é novidade. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Rio parou por causa do acidente. E a gente foi atrás das autoridades para entender o motivo de tanta demora. Quando o caos se instala, as autoridades correm para tentar esclarecer o que aconteceu. O acidente foi às 8h09 da manhã. 21 minutos depois, a perícia foi acionada. 1h46 após o acidente, os peritos chegaram ao local. As etapas que aconteciam até que a perícia fosse acionada, elas se sucederam de forma rápida, quase que imediata. Ela demorou 1h15. Considerando que o trânsito já estava congestionado, a perícia não demorou tanto tempo para chegar ao local. O trabalho deles foi concluído em 35 minutos. Mas a Avenida Brasil só foi liberada 1h15 depois, às 11h35 da manhã, quase 3 horas e meia depois do acidente. Descobriu-se que as rodas dos ônibus estavam travadas, então não seria um simples reboque, seria um arrastamento, então foi necessário destravar essas rodas. E ainda foi identificado também um vazamento de combustível, que significava um risco extra, podendo, no caso extremo, provocar até um incêndio ali no ato daquela tarefa. No início da tarde, os impactos desse acidente ainda eram sentidos em quase todas as regiões da cidade.
A vida só começou a voltar ao normal por volta das 2 da tarde. O que chama atenção é que uma lei federal da década de 1970 prevê que, em caso de acidente, a primeira autoridade que chegar ao local pode remover pessoas e veículos. Também existe um decreto estadual que estabelece que qualquer autoridade ou agente policial que presenciar ou tiver conhecimento de acidentes de trânsito com vítimas deverá tomar as providências, sendo considerada falta grave sua omissão. Mas o chefe de Polícia Civil afirmou que muitas vezes o policial ou o agente de trânsito não se sentem preparados para tomar essas atitudes. Há casos em que as vítimas estão entrelaçadas nas ferragens, então não há condições de fazer algo. Há casos em que corpos podem não estar íntegros, então isso também inviabiliza, né, que há uma questão até de receio na imagem de pessoas movimentando partes de corpos. Então, não é todo agente público que vai estar preparado para fazer isso. Fernando Veloso disse que no mês que vem um perito vai trabalhar no Centro de Comando e Controle e poderá fazer um laudo indireto, analisando as imagens das câmeras da Prefeitura ou dos carros da PM, e assim acelerar a tomada de decisões. O Rio de Janeiro parar por causa de um acidente de trânsito não é raro. No dia 17 de agosto, a morte de um motoqueiro na saída do túnel Zuzu Ângel provocou um engarrafamento em toda a cidade. A perícia só chegou ao local quase 2 horas depois do acidente. E o corpo levou quase 3 horas para ser retirado da pista. No mês passado, a chuva forte e um acidente na Avenida Brasil deram um nó no trânsito. E o tempo de travessia na ponte Rio-Niterói chegou a 1 hora e 18 minutos, o maior da história. As pistas onde os 3 veículos bateram só foram liberadas 1 hora e meia depois. Cadê os organizadores do trânsito? Olha só a bagunça. Uma vergonha. Não imaginava que uma simples batida pudesse ocasionar todo esse transtorno. Já imaginou um acidente assim no meio dos Jogos Olímpicos? Sobre a demora na retirada do ônibus, você viu aí na reportagem que foram quase 3 horas e meia de via fechada. A Sete Rio informou que só pode rebocar o ônibus após autorização policial, mas não especificou qual seria essa autoridade e nem o horário que recebeu a autorização. A construtora Andrade Gutierrez